continua a batalha entre associação e prefeitura pelo barracão da antiga CEAGESP. A prefeitura sofre mais uma ação judicial para cumprir o Plano Municipal de Cultura. Um especialista fala em falta de políticas públicas para debater o assunto no município. O futuro do antigo armazém do café ainda está indefinido. Continua a briga entre a prefeitura e a Associação Dança Vida por um dos barracões da Avenida Bandeirantes. Nós já mostramos que a instituição recorreu da decisão da prefeitura que pretendia vender o local. Na época, o grupo conseguiu uma liminar que suspendeu o processo licitatório. E a novela existe porque a prefeitura já tinha um acordo com a entidade assinado em setembro de 2011, que inclusive foi publicado em Diário Oficial. Mas da noite para o dia, o contrato foi rescindido. Agora existe mais um capítulo nessa história. A entidade acionou a justiça novamente. O objetivo dessa nova ação é obrigar a prefeitura a cumprir com o Plano Municipal de Cultura e também restabelecer o convênio firmado com a associação ainda em 2011. Ação de obrigação de fazer, nosso primeiro pedido é que anule o ato que rescindiu o convênio, principalmente pelos vícios que vieram carregados com essa decisão unilateral da prefeitura e por ser um ato inválido. A defesa também pede indenização à instituição em caso do não restabelecimento do convênio, o que gira em torno de R$150 mil. O plano de restauração, que promete deixar o local parecido com um castelo medieval, já está pronto e não custou barato. A coordenadora do projeto, que atende pessoas em Ribeirão Preto e em algumas cidades da região, lamenta a postura do executivo. O projeto ele é um centro de cultura, de artes integradas para a formação da população, com oficinas de formação técnica para toda a comunidade, gratuita. Então ele vem ainda a brilhantar mais o próprio governo. Então a gente desagradou porque eu acho que há um desentendimento do governo da importância desse projeto. Esta historiadora diz que o prédio precisa ser ocupado e que não deve seguir o exemplo de outros imóveis antigos espalhados pela cidade que seguem abandonados. Para ela, ainda faltam políticas públicas para debater a cultura em Ribeirão Preto. A cultura é uma porta de entrada para a economia, muito importante. Então, se as políticas públicas, municipais, estaduais e federais, começarem a olhar para a cultura como uma economia criativa, como uma possibilidade de geração de emprego e renda com vistas à melhoria na qualidade de vida da população, esse tipo de percepção sobre o que está acontecendo lá no barracão muda. Se tem alguém querendo oferecer a solução de ocupar o espaço, de conservar o espaço, o poder público vai estar matando um monte de coelhos com uma cajadada só. Eu quero acreditar que a prefeitura, a nossa prefeita, não tem a dimensão do alcance desse projeto e do bem que ele faz para a cidade. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Sobre o assunto, a prefeitura esclareceu em nota que houve tentativas do projeto Dança Vida com a então secretária da Cultura na época, Adriana Silva, mas a sessão não foi formalizada. Ô, Feito, essa novela parece longe do fim. Mas em primeiro lugar eu queria entender, a palavra novela, ela é oriunda de novidade? Essa é a primeira hipótese? Ou será que novela é uma modificação de se falar sobre novelo de linha, coisa enrolada? Nos dois casos, o que nós temos é a necessidade de localizar esses armazéns como ponto número 1 no arco do tempo. Ribeirão Preto, no ponto número 1, e aí era armazém de café, foi a capital mundial do café. Café é uma fruta. No arco, chegamos hoje à capital nacional do agronegócio, na terra, portanto. Ribeirão Preto, como filha de Géia, a terra, e também da Géia, geologia, que somadas acabam sendo fundamentais naquilo que nós chamamos de logística. De qualquer forma, é preciso preservar o passado, porque o presente é uma dimensão do passado. Para se entender o futuro, é preciso avançar a partir do presente. Mas nós só conseguimos entender o presente se nós partimos do passado. É preciso, portanto, verificar essa variável tempo nos dois dados. Mas o grande problema de um município expressivo como Ribeirão Preto é que a grande disputa não é com outros municípios, em absoluto. A grande disputa é que o presente precisa ser de tal maneira dinâmico
porque o consciente e o inconsciente estão no passado. Ribeirão Preto tem uma constante luta consigo mesmo. Capital mundial do café, capital brasileira do agronegócio. Ele está matriculado nesse certame de ser também o campeão mundial do agronegócio. E o que nós vemos em prédios como esse, que precisa ser preservado, é que ele foi historicamente a primeira atitude nessa linha do prefeito Luiz Roberto Jábali. Ele comprou os armazéns do café com origens lá ainda na época do café, lá para trás, quando Ribeirão Preto consolidou a posição do café para exatamente restaurar os armazéns e abrigar a sede do Poder Executivo numa espécie de poupa-tempo. Não ia só a chefe, não ia só ser a sede do Poder Executivo. Ia ser um prédio que, restaurado, abrigaria diversas repartições municipais. Isso foi o início. Depois que deixou-se de se ter esse pensamento, o que se precisa fazer é preservar, porque são rugas que mostram a paisagem do passado. Esses prédios são vitrinas, onde se enxerga o passado e, a partir dele, como lição, construir o presente como alavanca para se chegar ao futuro. É importante porque nós temos que entender que a história é feita pelos homens e explica claramente os homens como eles foram, como eles são e certamente como eles continuarão sendo. Isso.